Paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica. 3:24. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Compartilhe a palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. Vamos lá? Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o lugar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos a seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de alguém que disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenar os juízes o pagará em dobro a seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, um animal, e morrer, e for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. E se o seu pai inteiramente recusar dá-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fomos na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, e não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lo restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura e a sua veste da sua pele em que se deitaria?
Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos, porquanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Capítulo 23. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o dinheiro, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do seu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás, juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega aos que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás na terra e recolherás os teus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás o teu negócio, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E tudo que vos tem dito guardai-vos, e o nome e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 festas no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. A festa da saga dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem ficarás a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias e os primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardares neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guardai-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoarás a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem falarás conforme as tuas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água,
e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, e enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançareis fora diante de ti, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançareis de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas estas palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse os anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficarão convosco, que quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Concluímos aqui a nossa leitura de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. Ela é preciosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos ensina, que ela possa fazer parte da nossa vida e do nosso cotidiano todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha.
Posso orar por você? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Pai, por este momento, lendo a tua doce e preciosa palavra. O Senhor entregou as tuas leis a Moisés para que o povo seguisse as tuas leis. Mas, Senhor, nós sabemos que muitas vezes o povo, apesar de ter ouvido a lei do Senhor, as desobedece. Nos livra, Senhor, de ser desobedientes a Ti, que possamos ser aos Teus olhos como um povo obediente à Tua voz. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, amém e amém. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.